ciclo convencional ou... Ciclo. Ou Blast esse and Blast Cruise and Cruise ou eterno, ciclo né? O TPC, ciclo é convencional. isso? É assim, o que você vê em relação a resultados e o que você vê em relação a segurança? Bom, vamos partir com relação ao resultado. É óbvio que você utilizar uma dosagem, vamos supor que isso aqui seja um gráfico, é a área sob a curva. Eu vou utilizar por mais tempo um Blast and Cruise, né? Então eu vou utilizar uma dosagem muito suprafisiológica e depois eu vou voltar utilizando, no máximo, na melhor das hipóteses, uma dosagem fisiológica. Só que eu vou utilizar isso de uma maneira continuada. Então, durante um ano, eu tenho muito mais quantidade que eu utilizei de esteroide anabólico. É diferente de eu usar, talvez, períodos intermitentes. Mas Qual que é o objetivo do período intermitente? É talvez você reverter algumas alterações que podem ter sido por conta do uso de esteroide. Baixar o HDL, eventualmente subir o LDL, eventualmente subir um pouco as enzimas hepáticas. Então, você usa durante um período, faz uma TPC, usa durante um período, faz uma TPC. É você fazer um washout da substância. Da onde vem esse raciocínio? Da maioria dos estudos serem entre 8 e 16 semanas, e neste período eu ter uma segurança clínica adequada nesse período, sem grandes efeitos colaterais. Agora, se eu pegar isso aqui e usar continuadamente, eu não sei o efeito, talvez ele possa ser danoso. Então, eu usar em períodos de maneira intermitente, controlando vários fatores, talvez seja menos arriscado do que se eu usar continuadamente, né? Qual que é a ideia mais ou menos do Blast and Cruise? Mesmo se no final vamos imaginar que no final de um ano a quantidade total que você usou fosse a mesma, tanto no Blast and Cruise quanto no ciclo convencional. Mesmo se essa dosagem fosse nivelada ou igualada, ainda fazer ciclos convencionais, parar, você tem uma possibilidade de você reverter algumas coisas, né? O risco para a saúde é menor. Talvez o resultado eu acredite que seja maior no uso continuado, né? Sim. Uso continuado, não tem jeito, né? Agora, qual que é o problema do Blast and Cruise, né? Eu falo que nem se você tivesse uma velocidade da estrada, que a velocidade é 100 km por hora. No Blast, você vai andar 220. Pô, você tá correndo. Aí você vai no Cruise e você tira e vai a 160. Cara, mas você continua correndo, entendeu? Você continua acima da velocidade. Mas o problema do ciclo convencional é que você vai a 250 e depois você anda a 60, né? O problema é isso, né? Assim, as pessoas acreditam e falam muito isso, né? Ah, mas você não segura tudo. Não, você não vai segurar. Você vai perder parte da massa muscular. O que acontece é que se você simplesmente parar de usar, largar a mão e a sua testa for lá no pé, você é um hipogonádico. O hipogonádico, porque o seu eixo está inibido, ele vai ter um tempo de demora para voltar. Então, talvez por isso usar uma testosterona em gel nesse período, até você fazer um descenso. Então, enquanto você vai estimulando com clomifeno ou com HCG para voltar ao normal. Mas fato é, 100% do que você ganhou, não existe a possibilidade de você reter. Alguma massa muscular você vai perder. Cruise, não tem como. Agora, se você perder tudo que você ganhou no ciclo, você perdeu, tem alguma coisa errada aí. Será que você não consegue reter absolutamente nada do que você ganhou? Tem alguma coisa muito errada aí. Porque você tem que manter, certo? Não tem como, assim. Então, ou seja, talvez você tenha uma perda de massa muscular muito exagerada, que talvez o que é muito comum, que é o caso justamente de que o cara para de usar, não faz ali uma TPC adequada, a testo vai lá no pé. E ele fica 3, 4 meses com a testo lá no pé. E, cara, o hipogonádico vai perder muito mais massa muscular, entendeu? Então, geralmente é por isso. É uma TPC feita de uma maneira errada, né? Mas até TPC é polêmico, não é? Sim. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita tem em gente que não faz diferentes. direito. Então, é isso que ele está falando. Tem gente que não faz direito, tem gente que não faz, toma sempre, mas é isso que ele está falando. Justamente porque o protocolo para estética não existe um protocolo, né? Então, tem vários estudos de recomendação, né, de como você recuperar um eixo adequadamente, né? Então, alguns medicamentos, por exemplo, o clomifeno, o HCG, né? O HCG, ele é um mimético, ou seja, ele parece muito com o LH, então ele já age diretamente no testículo. O clomifeno já vai agir na hipófise para liberar o LH para agir no testículo, é uma via indireta, né?
Então, são medicamentos que podem até ser usados de maneira complementar, né, mas às vezes não são. Justamente por isso. O clomifeno ele vai estimular o seu eixo, talvez voltar melhor. O HCG ele tem uma ação mais direta. Então, tem uma atrofia testicular mais importante. O HCG talvez ele tenha mais ação testicular do que propriamente dito o clomifeno. Então, não é uma questão de acreditar. O clomifeno funciona. Eu tenho pacientes que são hipogonádicos e que eu uso o clomifeno, que ele aumenta a testo. Isso é mais do que comprovado. Pacientes pós-ciclo que eu uso o clomifeno voltam a testosterona também ao normal, na maioria dos casos, obviamente. Então, não é uma coisa tipo, eu acredito que funciona ou não. Não, funciona. Funciona para você recuperar. Talvez você não consiga recuperar plenamente, 100%, em todas as pessoas. Né? E essa parte de você falou, mas a gente pode passar uma testo em gel para não ter, mas isso não continuaria ferrando o eixo? Depende, porque assim, vamos supor que o indivíduo parou de usar a testo. A testo vai caindo, é uma questão de tempo de metabolização. Aí o cara chega no meu consultório, 4 semanas depois de ter parado o ciclo, com sintomas de baixa de testo. Eu preciso fazer uma terapêutica pós-ciclo e ele está com sintomas de baixa de testo. Então, outra coisa eu estou descendo a testosterona e vamos supor, eu medi a testosterona dele no pós-ciclo e a testosterona dele está em 400. Não está baixa, mas ela está caindo e o eixo está inibido. É questão de tempo. Vai cair mais. Então, vai cair mais. Então, talvez eu entrar com a testosterona e, de novo, a testosterona neste ambiente, e não é uma coisa da minha cabeça, porque isso tem até trabalho falando disso, né? É uma questão de você não deixar cair tanto. Porque até mesmo essa queda abrupta e de ficar lá embaixo é onde ele vai perder massa muscular. Então, o ideal é que ele vá caindo, mas que ele suavize essa queda, né? Que ele consiga fazer isso. Agora, a dosagem é uma dosagem fisiológica, não é uma dosagem suprafisiológica. Se eu der demais, vai inibir o eixo e vai prejudicar também, da mesma forma. O último questionamento que eu vou te fazer sobre isso, mas, por exemplo, quando você faz um ciclo convencional, você fez o ciclo, vamos imaginar uma pessoa tem 80 quilos, ela chegou a 85 quilos, e aí ela faz o TPC deu tudo certo, ela perdeu só 2 quilos, ficou com 83 quilos de novo, e ela decide não mais tomar anabolizantes. Depois de 6, 8 meses, ela não tem uma tendência a voltar para o que ela era naturalmente, para os 80 quilos? Se ela voltar a fazer o que ela fazia antes de ter isso, sim. Sim. Mas porque toda vez que você tem um crescimento muscular, né, isso é da hipertrofia, né? Você tem a adição de mionúcleos ali, né? Então, existem alguns estudos que o cara que treina, que ele tem um background de treinamento, ele tem um processo de hipertrofia diferente do que o cara que nunca treinou. Sim. Da mesma forma, o uso de hormônios. Por isso que o hormônio funciona mais para quem já tem um background de treinamento maior, né? Por uma dosagem menor de hormônios, em caras mais idosos, vamos dizer assim, mais velhos, uma dosagem menor de hormônio, ele funciona da mesma forma se ele já tem esses estímulos de uso de hormônio previamente. Então, esse cara fez vários ciclos ali durante a vida. Lá no final, ele vai responder melhor, porque ele já tem hipertrofia aqui, ele já tem adição de mionúcleos aqui, entende? Sim. Então, ele vai responder melhor. Porque, por exemplo, tem um cara que eu gosto que é o Dudu, né? E aí ele coloca até uma tabela, ele fala, se você tomar 200 miligramas de testosterona por semana, você tem uma tendência a ganhar de 6 a 8 quilos. Se tomar isso até quase sem você treinar. Sim, se você porque pegar tem uma estudo pessoa... que viu isso. Tem estudo que viu isso. Que não treina, sobe a testo e ela ganha 5 quilos. Sim. Ela se mantém num peso de 5 quilos maior. Mas aí, obviamente, não mantém isso depois que parou de tomar. Porque no terapêutico você tem isso. Então, por exemplo, você pega as crianças queimadas, ninguém treina lá. Mas as crianças ganham peso, ganham quilo, né? Você tem os idosos, que muitas vezes estão ali na fisioterapia, no máximo, né? E eles ganham peso também. Tem um estudo muito legal, que eles fizeram esse mapeamento, que é um estudo do Shalender Bazin, que está até no New England, uma grande revista, que é comparando o efeito placebo, o efeito do exercício, o efeito só da testosterona e de testosterona mais exercício. E o grupo que só usou testo, ele teve sim uma hipertrofia muscular. Agora, claro, quando ele fez testo e mais exercício, ele cresceu muito mais, né? A maximização do ganho foi com exercício. Mas ele tem sim ganho objetivo, medido
de ganho de testo sem fazer nenhuma atividade física. De ganho de massa, né? Sem fazer nenhuma atividade física. Mas não é aquela história, então eu vou tomar e eu vou crescer eternamente, né? Acho que não, né? Senão tava fácil. Acho que a gente já tá quase em 3 horas de programa aí. Caramba, vocês falam, hein, meu? Não, e o papo tá ótimo mesmo, é mais porque senão... Quem tá assistindo, se inscreve no canal, não esquece. Se você assistiu quase 3 horas de live e você não se inscreveu no canal, caralho, você também tá de sacanagem com nós, né? Tá. Consumindo aqui, Gabriel, 3 horas de conteúdo nosso, se inscreve no canal pelo menos, dá um like que você ajuda a gente. Será que o Gabriel tá inscrito no nosso canal? Eu vou olhar depois essa fala. Tá? Não? Ah, tá, eu vou ficar bem puta. Ó, se você assistiu até agora e não se inscreveu, a gente vai jogar uma maldição. Você vai ficar broxa. Acho que dá um azar danado, perde 2 kg de massa muscular. Não vai voltar mais. Não volta mais. Você vai perder massa magra. Vai. A bolinha vai ficar pequena e subir na hora da... Ele vai jogar sinuca com barbante. Jogar sinuca com corda. Tá bom, a gente sempre encerra o programa olhando para aquela câmera e falando alguma frase motivacional, alguma coisa que você já tem, alguma coisa que você usa. Ele falou uma boa no programa. Ele falou uma boa, o corpo é a máquina da alma, alguma coisa assim. O corpo é o veículo da alma. Ah, eu gostei dessa. Mas se você tiver outra frase que você usa no consultório, alguma coisa... Não precisa ser motivacional, mas uma premissa que você fale para as pessoas, sei lá. Que vem à cabeça. Cara, eu gosto muito de uma frase que eu sempre falo, que é uma frase em inglês que eu vou traduzir, que é assim, que é uma frase do Charlie Harper. Uma frase do Charlie Harper, do Two and a Half Men. Sabe aquela série? Sim. Então, que ele fala eu tava pensando, assim... será que tem outro cara com esse nome? Eu tava pensando, será que ele tá assim, citando? A man's gotta do what a man's gotta do, né? Certo. Você precisa fazer o que precisa ser feito pelo tempo necessário até te levar onde você quer. Não tem shortcuts. Não. Como diria na música lá do rock, né? No easy way out, no shortcut home, né? Não existe atalho, né? Você tem que fazer o que precisa ser feito. Existem alguns facilitadores, mas no geral é a menos garadura, menos garadura, não tem jeito. Quer falar em inglês? Aí fodeu, né? Não, vamos falar essa final que ficou curtinha. O homem tem que fazer... você tem que fazer o que tem que ser vamos falar feito. você tem que fazer, vamos tirar o homem. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que fazer o que precisa ser feito pelo tempo necessário até você chegar onde você quer. Fechou. A gente vai fazer a versão pílula para os 3 falarem juntos. Você precisa fazer o que tem que ser feito Gabriel. Pelo tempo que tem que ser feito. Você tem que fazer o que tem que ser feito pelo tempo que tem que ser feito. Vai sair uma bosta. Não vai, não. Vai, Gabriel. Ele vai fazer 3, 2, 1. Ah, não. Vai ter a frase parte final ainda? Vai. Você precisa fazer o que tem que ser feito pelo tempo que tem que ser feito. É fácil. Você vai fazer... Não, você tem que fazer. Não é que você vai fazer. Tá. Vai, Gabi. Você tem que fazer o que tem que ser feito pelo tempo que tem que ser feito. Amém. Hey! Os